Então, pessoal, boa tarde a todos. Eu sou o professor Robson Borges de Lima, da Universidade do Estado do Amapá. Hoje a gente vai dar continuidade na disciplina de modelagem florestal, falando um pouquinho sobre modelos alométricos de altura para florestas tropicais. Certo? Então, nas últimas aulas, a gente já viu uma breve introdução sobre modelos não lineares, por exemplo, para estimar biomassa, estimar volume, como que a gente faz a parametrização a partir de modelos logarítmicos. Hoje eu vou mostrar para vocês quais são os principais modelos não lineares que nós temos para estimar a altura em florestas tropicais, tá certo? Mas antes disso, eu vou mostrar para vocês a importância das medições de altura, quais são os principais fatores, por exemplo, que afetam o desenvolvimento e crescimento em altura das árvores. Vou mostrar também quais são os principais métodos de medição de altura. Vou fazer uma breve abordagem sobre modelos de regressão não lineares, quais são os principais conceitos e aplicações. E a partir disso, fazer um estudo de caso. Tá certo? Bom, pessoal, então, por que é importante estudar a altura das árvores hoje? Tá certo? Trazendo para um contexto um pouco mais amplo, por exemplo, sobre mudanças climáticas, como sabemos, os relatórios anuais sobre mudanças climáticas e estoque de biomassa e carbono do IPCC dependem exclusivamente de dados sólidos e robustos de campo. Certo? Então, as estimativas de biomassa, carbono e volume dependem indiretamente das medidas de altura. Então, até um tempo atrás, coletar a altura das árvores era uma tarefa difícil, ainda é em campo. Então, quem já vai para campo, aí faz trabalho de inventário e vai coletar a altura, sabe que medir a altura das árvores não é uma tarefa trivial, certo? E em muitos dados que foram coletados há certos anos atrás, a informação da variável altura foi ignorada, certo? Então, devido a essa ausência de dados disponíveis de altura, na época isso levou ao desenvolvimento de modelos alométricos sem a variável, certo? Então, as estimativas de biomassa, volume, carbono que se tinha na época levavam em consideração só o diâmetro, tá certo? A partir do momento que foram aparecendo ferramentas de sensoramento remoto, equipamentos mais sofisticados para medir a altura, as informações de altura foram sendo empregadas em modelos alométricos e isso mostrou diferenças marcantes nas estimativas de biomassa e carbono. E isso gerou uma série de mudanças nos relatórios do IPCC sobre mudanças climáticas, certo? Mostrando principalmente que a variável altura é uma informação importante nas estimativas dos estoques de biomassa e carbono em terra, em dados de inventário florestal, certo? Isso em escalas locais, globais e etc. Tá certo? Por exemplo, a incorporação de um parâmetro de altura é conhecido por melhorar, como eu falei, de forma marcante as estimativas de biomassa em nível de árvore individual, certo? Por exemplo, segundo o trabalho de Feldspat de 2012, isso tem um efeito substancial em escalas maiores, porque, por exemplo, as estimativas dos estoques globais de carbono de biomassa em florestas tropicais variavam de 35,2 megagramas por hectare, dependendo simplesmente da incorporação da variável altura, certo? O que equivale a aproximadamente cerca de 4 anos de emissões globais de combustíveis fósseis. Essas informações estão disponíveis nos relatórios anuais do IPCC sobre mudanças climáticas, certo? Uma informação muito importante também é que as medidas de altura, por exemplo, principalmente das árvores maiores, das árvores mais altas, são ideais para monitorar as florestas tropicais via as ferramentas de sensoramento remoto. Então, hoje tem muitos estudos sendo desenvolvidos utilizando as ferramentas de sensoramento remoto, que eles mensuram só as árvores mais altas dentro de um lote, dentro de uma parcela, e a partir dessas medidas de altura dessas árvores mais altas, eles conseguem identificar basicamente todos os parâmetros biométricos da vegetação. Tá certo? Então, as medidas de altura dessas árvores mais altas são muito importantes porque eles dão um suporte muito bom para estudos de sensoramento remoto. Outra informação muito importante também é que nos relatórios do IPCC está descrito lá que a incorporação da variável altura nos monitoramentos de carbono e RED são fundamentais, tá certo? Então, apesar da importância da altura da árvore para a estimativa de biomassa,
As medidas de altura estão frequentemente indisponíveis. Como a gente sabe, não é fácil medir a altura das árvores, certo? Então isso leva ao desenvolvimento de modelos alométricos para estimar a altura sem esse parâmetro, certo? E a gente tem que evitar isso. Desenvolver um modelo alométrico para estimar biomassa, carbono e até volume, sem considerar a variável altura, eu posso ter um erro de predição muito grande associado a ele, certo? No entanto, embora os esforços anteriores assumam que a única relação altura-diâmetro possa ser explicada nos trópicos, sabe-se que relações altura-diâmetro são influenciadas pela biogeografia, certo? Então é muito importante também, se a gente for desenvolver modelos alométricos em escalas continentais, pantropicais, é muito interessante a gente relacionar essas informações biogeográficas, certo? Porque elas vão ser incorporadas e influenciadas diretamente pela biogeografia. Beleza? Então, pessoal, essas informações de altura, elas são muito interessantes também em estudos ecológicos que mostram os processos sucessionais e dinâmicos da vegetação e também sobre a biodiversidade. Então, no que tange a sucessão ecológica, as medidas de altura vão reportar para a gente quais são as espécies pioneiras, espécies que estão em fase intermediária, que compõem ali o subbosque, e as espécies clímax. Então, a partir das medidas de altura, nós conseguimos identificar o extrato da vegetação, certo? E a partir disso, quanto para a vegetação do cerrado, as árvores que crescem em esses ambientes têm o seu desenvolvimento afetado por essas condições climáticas de solo, temperatura e água, certo? Além disso, a altitude e os fatores edáficos locais também contribuem para o desenvolvimento e altura das árvores. Imaginem, por exemplo, que árvores que crescem em ambientes mais altos tendem a se desenvolver levando em consideração, então, além da altitude e desses fatores edáficos locais no desenvolvimento da planta, existem também as restrições evolucionárias e arquitetônicas, que vão ser um fator determinante no desenvolvimento e crescimento máximo em altura das árvores. Então percebam, por exemplo, nessa foto aqui, percebam a arquitetura dessa árvore. Acho que é uma parque pêndula. Então se vocês já viram uma parque pêndula no campo, vocês vão visualizar que a copa dela é bem característica. Então provavelmente foi aí uma questão genética e evolutiva que a planta desenvolveu para tentar, por exemplo, captar mais luz do sol, crescer mais em altura, atingir o dossel e isso interferir diretamente na dinâmica do subbosque, certo? Então essas restrições evolucionárias arquitetônicas também são fatores importantes no desenvolvimento e crescimento das árvores. Além disso, ainda existe a competição pelo espaço, certo? Então, tanto a disponibilidade de água no solo e luminosidade vão influenciar no máximo ou mínimo crescimento da planta. Então, perceba, por exemplo, que aqui as árvores estão crescendo dentro de um ambiente e a partir das informações coletadas. Então, percebam, por exemplo, que as informações sobre Então percebam, por exemplo, que a competição que ocorre dentro de uma floresta tropical ela é muito intensa, porque os vegetais ali que estão se desenvolvendo estão competindo diretamente pelo espaço, pela disponibilidade de água no solo e pela luminosidade. Então, se existe maior luminosidade ou maior disponibilidade de água, a planta tende a se desenvolver mais e isso vai refletir diretamente no crescimento em altura, certo? Então, todas essas informações aqui, condições climáticas, fatores edáficos locais, restrições evolucionárias e competição pelo espaço, estão diretamente ligados aos fatores fisiológicos da planta também. Então, uma interpretação, por exemplo, fisiológica destas diferentes fases de crescimento é a seguinte. No início, a planta depende das reservas da planta e isso vai interferir no seu desenvolvimento e altura, como a gente viu, por exemplo, nas árvores de cerrado e de caatinga. Bem como a organização das ceras, contudo outros fatores. E não menos importante, temos também fatores de fitopatologia
que vão interferir no desenvolvimento e crescimento da planta. Se a árvore está sendo afetada por algum inseto, algum cupim, eu posso ter um reflexo direto na altura da árvore, certo? Então, esse conjunto de fatores fisiológicos e ambientais, ou seja, essa força ecofisiológica do ambiente, vai moldar o crescimento da altura das árvores, certo? Então, esses fatores ambientais eles são preponderantes para o crescimento e desenvolvimento do vegetal, especialmente a radiação solar e a temperatura, como a gente viu. Então, o clima, através de seus elementos primários, como a radiação solar, temperatura, luminosidade, umidade relativa do ar e outros, além dos secundários, como a latitude, longitude, orvalho, eles vão determinar não só a distribuição das espécies, como a gente vê em muitos trabalhos aí. Eles fornecem também parte dos elementos necessários para a produção biológica e desenvolvimento máximo das plantas. Beleza? Bom, vamos falar agora um pouquinho sobre os principais métodos de medição de altura, tá certo? Hoje a gente sabe que a gente pode coletar informação de altura em campo ou estimar utilizando computador, certo? Então, em campo, existem diferentes métodos de obtenção da variável altura. A gente pode coletar a altura com maior viés ou com menor viés, com menor erro de medição. Então, com maior viés, aquele que está associado ao maior erro, provavelmente ao maior erro de medição, eu posso citar para vocês 3, que a gente conhece, e com menor viés, a gente conhece. Então, pessoal, vamos falar um pouquinho agora sobre os principais métodos de medição de altura. Então, a gente, em campo, principalmente quem trabalha aí na parte de dendrometria, já fez aula prática de dendrometria ou de inventário, sabe que medir a altura da árvore em campo pode ter um erro associado muito grande ou um erro muito pequeno na medição da altura. A galera que faz inventário aí, que está na prática diretamente, em muitos casos é comum a gente estimar a altura da árvore no olhômetro, digamos assim. A gente, pela experiência de um operador de campo, um técnico de inventário que tem uma rotina de trabalho muito intensiva em cima de inventário florestal, ele pode estimar com certa precisão a altura da árvore apenas olhando, visualmente mesmo, sem método nenhum, sem vara, sem hipsômetro, sem quilômetro, sem nada. Então, tem um método aí direto de medir árvores apenas visualmente, que é o olhômetro que a gente fala, que eu esqueci de colocar no slide. Mas existe também outros métodos que podem ter um erro associado muito grande na medição da altura. O primeiro que eu vou mostrar para vocês é o método da vara, certo? O método da vara, todos esses três aqui, o método da vara, o que usa o hipsômetro e o quilômetro, são métodos trigonométricos. Certo? O método da vara, como é que funciona? Acho que todos conhecem, principalmente quem fez a aula prática em dendrometria lá com o professor Jadson. A gente vai precisar de uma vara, de uma fita métrica e da luz do sol. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai espetar a vara no chão, medir a altura da árvore, medir o comprimento da sombra da vara, medir o comprimento da sombra da árvore e, por fim, a altura da árvore vai ser a divisão do ponto A no ponto B vezes o ponto C, certo? É um pouquinho de conta de padaria, digamos assim. É um método que gera uma altura, só que para floresta tropical, floresta fechada, praticamente impossível da gente fazer esse método aí. Mas é apenas mostrando um dos métodos de campo que pode ser utilizado para estimar a altura. Eu não recomendo, certo? Existem também as medidas de altura geradas pelo hipsômetro, acho que todos conhecem, certo? O hipsômetro lá certo? Existem também a altura da árvore obtida pelo hipsômetro, que é um dos principais equipamentos de medição de árvores em florestas, seja naturais ou plantadas. Esses instrumentos servem para medir a altura das árvores e, em alguns casos, para medir até o volume dela também, certo? Só que, utilizando o procedimento trigonométrico, esses equipamentos eles utilizam lasers que vão tocar uma superfície e a partir dessa superfície
que toca o laser vai gerar ângulos de medição e a partir desses ângulos eles vão gerar altura, certo? Funciona com base no princípio trigonométrico, como eu falei, certo? Ele vai transformar automaticamente os ângulos em graus, em distâncias e vão gerar a medida de altura das árvores. Existe um erro associado porque o laser, por exemplo, se ele bater no primeiro galho, numa folha, ele já vai dar um valor, já vai dar um ângulo, já vai dar uma inclinação, e a partir disso ele já vai calcular uma altura, certo? Mesma coisa são os ipsômetros, os clinômetros. Os clinômetros também utilizam um processo trigonométrico, porque ele gera para a gente ângulos de inclinação, ângulos de visão, distância do operador para a árvore, e gera, por meio de trigonometria, a altura estimada, certo? São equipamentos muito necessários em inventários florestais. Quem tem experiência em operar esses equipamentos aí pode gerar estimativas de altura de forma bem precisa. No entanto, se o operador ali é um marinheiro de primeira viagem, digamos assim, a gente pode ter muitos erros de medição de altura por esses aparelhos, certo? Dos três eu posso recomendar ipsômetro e clinômetro para quem tem mais experiência em medir a altura das árvores com esses equipamentos. Beleza? Entre os procedimentos de medição de altura, aqueles que têm o menor viés, a gente tem logo de início o comprimento medido a partir das árvores colhidas. É o método destrutivo que a gente chama, certo? Então, com uma trena mesmo de comprimento de 20, 30 metros, a gente pode mensurar a altura real da árvore, seja ela altura comercial ou altura total, já que a árvore está abatida, certo? Então, é um método que a gente chama método destrutivo, porque ele leva em consideração a árvore abatida, a árvore colhida, beleza? Se não me engano, na Floresta Estadual do Amapá, foram cubadas mais de 1.300, quase 1.300 árvores, e a altura das árvores mensurada foi a altura total e a altura comercial, porque eles coletaram árvores caídas dentro das parcelas, certo? Então toda árvore caída e uma equipe lá fazia a cubagem da árvore e medir a altura total. Então uma base de dados bem robusta aí para desenvolvimento de modelos alométricos. Existe também a coleta de altura utilizando uma régua de PVC, que é uma régua de precisão para medir a altura da árvore, certo? Essa medição aqui ela é muito boa, no entanto ela é um pouco cansativa em campo. A gente tem que estar carregando esse equipamento aqui, ó, e geralmente esse equipamento pesa um pouco. Então imaginem medir aí, sei lá, 50 árvores por parcela, utilizando essa régua de precisão. Embora ela mostre medidas de altura de forma precisa, em alguns casos, por exemplo, para as árvores maiores, árvores acima de 40 metros, por exemplo, essa régua ela não vai conseguir mensurar toda a árvore, certo? Então ela é muito recomendada para árvores mais baixas, ou árvores que compõem ali o subbosque abaixo do dossel da vegetação, certo? E existe também o método de coleta de altura total utilizando a escalada, certo? Não é um método fácil, é um método extremamente custoso e trabalhoso, além de muito cansativo, certo? Então essa imagem aqui, por exemplo, é do escalador da expedição que foi com a gente, o Fabiano. Ele estava escalando aqui a árvore mais alta da primeira expedição que a gente contou, que é um engenho vermelho de aproximadamente 88 metros, e ele conseguiu escalar ela. Então, para vocês terem uma ideia, a mochila que ele carregava, contendo todo esse material de campo para fazer essa escalada, pesava em torno de 30 quilos, contendo material de segurança, cordas e etc. Então, imaginem carregar, por exemplo, um equipamento de 30 quilos dentro de uma vegetação fechada, subindo e descendo montanha. Então é uma tarefa muito difícil, muito embora seja um trabalho muito compensador, principalmente para quem está trabalhando aí no inventário das maiores árvores na Amazônia, certo? Beleza, pessoal? Existem também os métodos indiretos de medição de altura, que são aqueles que geram para a gente estimativas de uma variável de difícil obtenção, certo? No caso da altura, a gente consegue estimar ela em laboratório, certo? Para isso a gente pode utilizar ferramentas de sensoriamento remoto,
ou modelagem estatística. Nessa primeira vertente aqui, posso trazer como exemplo a medição de altura das maiores árvores na Amazônia brasileira. Então, isso aqui é um trabalho muito interessante, liderado pelo professor Eric Gorgens, que a partir das ferramentas de sensoramento remoto obtidas pela tecnologia LiDAR, ele conseguiu identificar as árvores mais altas que compõem a bacia amazônica. Então, para nossa sorte, né, essas maiores árvores se encontram aqui no estado do Pará e no estado do Amapá. Certo? Então, utilizando a ferramenta LiDAR, ele trabalhou com um sensor remoto e a partir dessas informações de modelo digital do terreno, modelo digital de superfície e modelo digital de cobertura, ele conseguiu extrair as informações de altura total dessas árvores. Claro, ele não gerou informação só para essas árvores mais altas, ele conseguiu gerar uma escala de altura a partir desses pontos aqui coloridos para toda a vegetação. Então esse é um trabalho muito interessante que foi desenvolvido a partir de um projeto liderado pelo INPE, que tenta mostrar para a Amazônia uma estimativa total de biomassa, que é o EBA, se não me engano. E esse projeto ele fez Então, pessoal, quanto aos métodos indiretos, que são os procedimentos para estimar a altura, sem necessariamente estarmos em campo, temos duas grandes vertentes metodológicas de estudo, que resumem hoje os principais trabalhos científicos sobre estimativas precisas de altura. Primeiro, vamos falar um pouquinho sobre as ferramentas de sensoramento remoto. Certo? Atualmente, o LiDAR, da sigla que significa Light Detection and Range, é uma das principais ferramentas para gerar medidas de altura, podendo ser tanto aéreo quanto terrestre. Certo? O LiDAR vai gerar um número considerável de métricas da vegetação norteada a partir de uma nuvem de pontos. Certo? Existem uma infinidade de ferramentas e procedimentos com o uso do LiDAR, tanto aéreo quanto terrestre, que além de gerar inclusive mapas 3D da vegetação, hoje já é possível extrair o diâmetro das árvores, o volume e principalmente a altura das árvores de forma extremamente precisa e em escala milimétricas. Então, por exemplo, um uso clássico e incrivelmente refinado para mostrar para vocês aqui é o uso do LiDAR aéreo que foi empregado no projeto EBA do INPE. O projeto é sobre a estimativa de biomassa da Amazônia, liderado pelo doutor pesquisador Jean Ometo e também pelo professor Eric Gorgens. Certo? Então esse trabalho é muito bacana, porque ele teve como objetivo de mapear o estoque de biomassa e carbono da Amazônia, fazendo sobrevoos LiDAR em um avião percorrendo, se não me engano, 800 transectos de aproximadamente 500 por 10 mil metros, se não me engano. Certo? Então, a partir dessa nuvem de pontos que foi gerada nesse sobrevoo LiDAR, foram extraídas as informações das medidas de altura das maiores árvores da Amazônia. E para nossa sorte, a gente tem aqui no Amapá e também no Pará as árvores gigantes que foram encontradas aí acima de 80 metros. Então é um trabalho muito bacana que foi desenvolvido utilizando a tecnologia LiDAR, que hoje, digamos assim, é o estado da arte do sensoramento remoto para gerar medidas precisas de altura, biomassa e etc. da vegetação. Certo? Então, como que é feito as medições de altura a partir da tecnologia LiDAR? O LiDAR ele gera para a gente medidas de terreno que vão ser delimitadas pelo modelo digital do terreno. Vai ser gerado também um modelo digital de superfície e o modelo digital de cobertura. Então, a simples diferença entre o modelo digital do terreno e o modelo digital de superfície vai gerar para a gente o modelo digital de cobertura, que é basicamente a altura das árvores que é gerada. Certo? Eu não sou especialista para falar sobre isso, certo? Mas isso aqui pode ser uma aula específica, posso chamar inclusive a Cíntia para falar para vocês sobre o LiDAR, medidas de altura com o LiDAR, que ela explica direitinho sobre esses principais modelos que o LiDAR gera e a partir deles a gente encontra a altura das árvores de forma bem precisa, certo? Então, pessoal, não só o LiDAR apresentam ferramentas importantes para gerar altura, a gente tem também outros sensores remotos importantes, como, por exemplo,
aqueles que mostram diretamente informações de satélite, certo? Satélite, radar, etc. Então, galera, além do LiDAR, ainda temos... Então, pessoal, além do LiDAR, ainda temos outros sensores remotos não menos importantes, como os satélites e radares, certo? De modo geral, eles são também muito precisos na quantificação hoje, principalmente de mapas de biomassa e carbono. E acredito que podem gerar estimativas de altura também a partir desses modelos digitais aqui. Então, todos esses métodos já têm sua aplicabilidade bem difundida na mensuração florestal e são bastante desenvolvidos para gerar essas alturas das árvores aqui. Beleza? Então, o procedimento, por exemplo, para obtenção de alturas é trabalhando com modelos digitais gerados. Então, pessoal, além do LiDAR, ainda temos outros sensores não menos importantes, como os de satélite e de radar, que de modo geral geram... Então, pessoal, além do LiDAR, ainda temos outros sensores não menos importantes, como os de satélites e também os de radar, que de modo geral eles reportam para a gente medidas de altura de forma precisa também. Então, pessoal, além do LiDAR, temos outros sensores não menos importantes também, como os satélites e também radar. Todos esses métodos já têm a sua aplicabilidade bem difundida na mensuração florestal. E eles geram para a gente mapas incríveis de estoque, por exemplo, de biomassa e carbono e também de altura da vegetação. Beleza, pessoal? Bom, falando agora um pouco da outra vertente, que é sobre modelagem estatística, hoje, nesse quesito, está... Então, pessoal, falando um pouquinho sobre... Beleza, pessoal? Então, falando um pouquinho agora da outra vertente, que é sobre modelagem estatística, hoje, digamos assim, o estado da arte nesse quesito está muito direcionado para as pesquisas sobre a aplicação de inteligência artificial, como, por exemplo, redes neurais artificiais, máquinas de vetor de suporte, etc., para gerar estimativas precisas de altura, certo? As técnicas de aprendizado de máquina, certo, pessoal? Então, agora falando sobre essa outra vertente, que é de modelagem estatística, hoje o estado da arte, que aborda sobre... Então, pessoal, agora falando da outra vertente, que é sobre a modelagem estatística, hoje o estado da arte na mensuração florestal é muito direcionada pelas ferramentas de inteligência artificial, como a gente pode ver aplicações de redes neurais artificiais, máquinas de vetor de suporte, aprendizado de máquina, etc. Certo? Essas técnicas de inteligência artificial ou aprendizado de máquina são amplamente difundidas devido à sua capacidade de generalização e também de modelar grandes bancos de dados. Então, elas são ferramentas aí muito úteis no desenvolvimento e aplicação de modelos para gerar estimativas precisas de uma determinada variável. Então, elas podem ser muito recomendadas para gerar também de forma precisa as medidas de altura em florestas tropicais. Certo? Então, por exemplo, para a altura, para modelar a altura de uma árvore gigante dessa, se eu treinar diferentes estruturas de redes neurais artificiais, incluindo as variáveis bioclimáticas, será que eu posso ter respostas acuradas e plausíveis para essa árvore, para essa vegetação, por exemplo? Então, como que funciona o treinamento de uma rede neural? Isso daí pode ser assunto de uma outra aula, só sobre redes neurais ou máquina de vetor de suporte, certo? Então, pessoal, bom, aqui eu fiz uma breve análise sobre os principais trabalhos que estão sendo realizados hoje utilizando ferramentas de sensoramento remoto e também modelos clássicos, né, para estimativas de altura ou trabalhos que usam essas ferramentas para estimar a altura em florestas tropicais, certo? Então, eu vou mostrar um pouco aqui rapidamente um pouquinho sobre essas principais publicações que, ao meu ver, estão revolucionando e moldando hoje essas principais vertentes sobre os métodos indiretos de obtenção da altura, certo? O primeiro estudo aqui que eu posso destacar para vocês
é o artigo publicado na Global Change Biogeography, publicado na Global Ecology and Biogeography, liderado pelo pesquisador Jean-François Bastin. Esse trabalho ele é muito interessante, pessoal, porque ele mostra o avanço das pesquisas em sensoramento remoto para estimar os parâmetros estruturais da vegetação, medindo apenas a altura das maiores árvores. Então, nesse trabalho, foram investigados como, a partir das medidas de altura do dossel dessas árvores mais altas, podem se desenvolver modelos para predizer os parâmetros biométricos da vegetação, utilizando ferramentas de sensoramento remoto. É um trabalho muito bacana mesmo, certo? Então, para preencher essa lacuna, os autores proporam um novo modelo pantropical para prever com propriedades estatísticas significativas a estrutura florestal em nível de parcela e também as suas implicações em estimativas de biomassa, utilizando apenas as informações das árvores maiores, certo? Então esses autores reuniram imagens de satélite coletadas apenas das maiores árvores. Então, utilizando algoritmos de sensoramento remoto, eles conseguiram extrair as informações para gerar modelos que exprimem a estrutura da vegetação, utilizando apenas essas árvores maiores. Certo? É um trabalho muito interessante. Eles conseguiram desenvolver modelos que conseguem predizer de forma precisa, por exemplo, a biomassa e a área basal de uma parcela de 1 hectare, por exemplo, utilizando apenas as medidas de altura total das maiores árvores. Certo? O segundo trabalho é um estudo muito interessante também, liderado pelo professor Eric Gorgens, da UFVJM, e mostra a importância da tecnologia LiDAR na detecção das árvores mais altas e também de copas emergentes da Amazônia. Eles investigaram, a partir disso, quais são os principais fatores que levaram a esse crescimento massa. Digamos que esse estudo foi o que direcionou a primeira expedição que encontrou o santuário de árvores gigante na Amazônia, certo? Que é dominado hoje pelo angelim vermelho. Então essa copa, essa nuvem de pontos aqui gerada pela tecnologia LiDAR, é de um angelim vermelho, certo? Os autores então concluíram que a detecção dessas copas emergentes tem implicações ecológicas globalmente importantes, certo? Principalmente visando a proteção e conservação devido à sensibilidade dessas árvores às secas, à extração de madeira e fragmentação florestal. Então é um trabalho muito interessante que mostra aí o uso da tecnologia LiDAR na medição de altura total de árvores gigantes. Certo? Aqui o terceiro estudo, publicado na Global Change Biology, aqui o segundo estudo que esqueci de falar, foi publicado na Frontiers in Ecology and Environment, uma revista importantíssima na área de ecologia. O terceiro estudo, também liderado aqui pelo professor Eric, foi publicado na Global Change Biology recentemente, ano passado, e ele verificou como a disponibilidade de recursos e distúrbios ambientais, os fatores ambientais ajudam a compreender e moldam a distribuição espacial e desenvolvimento máximo em altura das árvores na Amazônia. Então esse trabalho também usou os dados lá dos 800 transectos do sobrevoo LiDAR do projeto EBA do INPE, e além disso foram analisados uma série de variáveis ambientais, como precipitação, temperatura, radiação solar, velocidade do vento, elevação, frequência de raios, evapotranspiração e outras variáveis aí não menos importantes, como variáveis edáficas, tipo de solo. Então todas essas informações ainda foram avaliadas em nível de regiões biogeográficas, ou seja, de acordo com uma classificação proposta por Monrone em 2014, cada região biogeográfica dessa possui características, digamos assim, similares, certo? Em termos de variáveis morfoclimáticas ou biofísicas, digamos assim. E como essas regiões, junto com essas variáveis ambientais, vão moldar o crescimento máximo em altura dessas árvores. É um trabalho muito interessante, vale a pena a leitura, para a gente compreender aí como que a altura das árvores ela é influenciada diretamente pelos fatores ambientais e também fatores de cada local. Certo? Então, pessoal, esses estudos eles mostram como as medidas de altura geradas principalmente pela tecnologia LiDAR são capazes de gerar respostas ecologicamente importantes da vegetação.
principalmente no que tange a preservação, conservação e manejo, tá certo? Além de dar base robusta para os relatórios e também pesquisa sobre mudanças climáticas. Beleza? Então, pessoal, agora falando um pouquinho sobre o estado da arte dos principais modelos estatísticos, né, ou o emprego da modelagem estatística para prever ou estimar de forma precisa a altura das árvores em florestas tropicais, podemos destacar para vocês aqui esses 3 grandes trabalhos também, certo? Todos foram desenvolvidos basicamente em uma escala global ou pantropical propriamente dito, certo? Utilizando apenas parcelas permanentes para o desenvolvimento de modelos alométricos em florestas tropicais, certo? O primeiro artigo é do professor Feldspatch, lá do INPA, e colaboradores em 2011. Esses autores, né, trabalharam no desenvolvimento de modelos alométricos de altura para florestas tropicais, mostrando a variação de diferentes ambientes ou regiões de florestas tropicais e também suas implicações nas estimativas pantropicais de biomassa. Eles então desenvolveram um conjunto de alometrias de diâmetro e altura, ou seja, desenvolveram vários modelos de altura específicos para cada região, por exemplo, para o Brasil, para a África, para a Malásia, para a Guiana e etc., levando em consideração as variáveis ambientais e climáticas de cada região, certo? Ele utilizou essas informações para tentar minimizar o erro ou viés devido à variação na altura do dossel nessas diferentes regiões tropicais, certo? Então eles investigaram se algumas das variáveis climáticas no banco de dados do WorldClim podem prever uma fração significativa na variação dessa relação do diâmetro com a altura, certo? Então, por exemplo, para um dado diâmetro do tronco, eles encontraram uma correlação positiva apenas entre a altura da árvore e a sazonalidade da precipitação. Beleza? Então eles concluíram que a variação regional nessa alometria era uma importante fonte de variação na biomassa das árvores. Então Feldspatch investigou isso trabalhando com aproximadamente 5 modelos alométricos. Todos eles eram na estrutura não linear, só que mistos. Então eram modelos de regressão não linear mistos, certo? Então, devido à não linearidade de seus parâmetros, provocado pelos mecanismos de crescimento das árvores, influenciada diretamente por esses fatores ambientais, cada região compôs um efeito fixo no parâmetro desses modelos não lineares, certo? Esses modelos que Feldspatch desenvolveu para estimar a altura das árvores em qualquer região tropical do mundo é o que a gente vai trabalhar hoje na parte de estudo de caso, certo? Então a gente vai ver daqui a pouco. Então, outro trabalho muito importante é o estudo publicado na Global Change Biology pelo Jérôme Chave, um pesquisador francês aí muito famoso no estudo de biomassa e carbono em florestas tropicais. Então, se vocês querem aprender um pouco mais sobre biomassa, carbono, modelos alométricos, por favor, leiam esses trabalhos de Chave, 2014, e também Feldspatch, 2011 e 2012. Certo? Então, esse trabalho aqui, liderado pelo Jérôme Chave, é um trabalho melhorado de um estudo de biomassa e carbono que ele publicou na O Ecologia em 2005, certo? Sobre uma equação pantropical de biomassa de árvores de florestas tropicais, certo? Então, este trabalho faz uma abordagem diretamente sobre a importância das medidas de altura das árvores e quando devemos proceder quando a medida de altura não está disponível no banco de dados, certo? Então, como foi que ele fez? Ele pegou todos os dados de biomassa disponível, dados de campo coletados a partir de método indestrutivo, de várias regiões nos trópicos, incluindo o Brasil, e desenvolveu o modelo de biomassa, certo? Isso lá em 2005. Em 2014, ele melhorou esse modelo, incluindo uma estimativa de altura para os bancos de dados que não tinham coletado a altura nos inventários. Ele fez isso utilizando um modelo alométrico de altura que leva em consideração uma variável ambiental, certo?
Então, esse artigo é muito interessante porque ele mostra uma forma de estimar a altura de determinada região ou local utilizando um modelo genérico que relaciona a altura total da árvore ao diâmetro do tronco e as variáveis bioclimáticas representadas aqui pela letrinha E, certo? Então esse modelo é escrito da seguinte forma: log natural da altura estimada, aqui está no caso está na forma linearizada, né? Um parâmetro alfa do modelo, um parâmetro alfa linha relacionado a uma variável bioclimática de cada região, certo? Então isso aqui é um parâmetro de efeito fixo. Vezes um parâmetro B, vezes o log natural do diâmetro e o log natural do diâmetro ao quadrado, certo? Então, quando ele ajustou esse modelo, ele obteve a seguinte equação. Aqui, o parâmetro E indica estresse ambiental. É uma medida de estresse ambiental. Na verdade, é uma variável climática que mostra indiretamente as medidas principalmente de sazonalidade da temperatura e também sazonalidade da precipitação. Então, a partir das medidas de altura de cada região, ele verificou, a partir de um banco de dados de variáveis climáticas, quais que afetam diretamente a relação alométrica da altura com o diâmetro, e a partir disso ele incluiu no modelo. Certo? Então, quando desenvolveu essa equação, a partir do momento que ele desenvolveu essa equação, ele estimou a altura das árvores em uma escala pantropical, ou seja, para todas as árvores inventariadas nos trópicos, e a partir disso ele investigou o quanto que essa medida de altura gerada por esse modelo pantropical interfere nas predições de biomassa, certo? Quando a altura não está disponível. Então, os resultados que eles conseguiram gerar foram resultados muito surpreendentes, porque as medidas de biomassa passaram a ter estimativas mais precisas a partir do momento que eles incluíram a medida de altura gerada por um modelo alométrico, certo? Então esse trabalho é um trabalho muito interessante aí sobre modelagem de biomassa e a importância das medições de altura quando ela não está disponível no banco de dados, beleza? O outro trabalho, muito bacana também, muito interessante, foi publicado na Methods in Ecology and Evolution, liderado pelo pesquisador Martin Sullivan. Esse trabalho propõe desenvolver modelos alométricos de altura substancialmente calibrados, testando diferentes estratégias de amostragem. Então a gente sabe, por exemplo, que desenvolver modelos alométricos de altura é fundamental quando a base de dados de altura não está disponível no inventário. No entanto, quantas árvores de altura eu devo medir para desenvolver um modelo alométrico preciso e bem calibrado? Então esse trabalho aqui do Sullivan mostra basicamente isso. Ele tenta desenvolver modelos alométricos testando diferentes estratégias de amostragem, ou seja, quantas árvores são necessárias para eu ter um modelo de altura preciso e o quanto que isso vai interferir, por exemplo, nas estimativas de biomassa. Então, os autores eles usaram uma abordagem de validação cruzada, né, para permitir testar o desempenho do modelo de diâmetro-altura em dados que são independentes daqueles usados para o ajuste dos modelos. Eles utilizaram técnicas de validação cruzada, desenvolvimento e aplicação de algoritmos que simulavam diferentes estratégias de reamostragem e quantificavam a precisão desse modelo por meio, por exemplo, da medida de erro da raiz quadrada do erro médio, por exemplo. Se não me falha a memória, os autores também modelaram a probabilidade de um modelo apresentar o melhor desempenho em uma dada amostra de árvores em função do tamanho da amostra de treinamento, certo? Então é que eles fizeram a simulação para testar quantas árvores são necessárias para ter um modelo alométrico de altura bem calibrado em florestas tropicais, certo? Esse trabalho é muito interessante porque eles concluíram, por exemplo, que se eu conseguir amostrar apenas 10 árvores por parcela, eu posso ter, se eu conseguir mensurar a altura precisa de 10 árvores por parcela, eu posso desenvolver um modelo de relação altura-diâmetro para essa parcela, utilizando apenas essas 10 árvores. Então essa informação é muito importante porque elas vão determinar quantas árvores eu posso medir em um inventário florestal, quantas árvores eu posso medir a altura, para gerar um modelo de relação hipossométrica. Então, não necessariamente quando eu for fazer inventário, vou mensurar a altura de todas as árvores.
Então esse trabalho ele sugere medir a altura de apenas 10 árvores por hectare, por exemplo, para desenvolver o modelo alométrico. E a partir desse modelo eu posso estimar a altura de todas as árvores do meu inventário. Tá certo? Então, pessoal, de modo geral, esses trabalhos eles são baseados em protocolos analíticos de medição. Eles mostram, por exemplo, o desenvolvimento de protocolos que também são essenciais. Então, tanto o modelo de chave, modelo de Feldspathe como de Sullivan, eles são desenvolvidos a partir de bancos de dados disponíveis de parcelas permanentes e infratropicais em todo o mundo. Então, se eu tenho um grande conjunto de dados, é fundamental eu desenvolver um protocolo analítico de medição. A partir do momento que eu tenho um protocolo analítico desenvolvido, eu posso implementar qualquer modelo para gerar uma informação de qualquer local. Certo? Então, tanto o Feldspathe quanto Chave, quanto Sullivan, desenvolveram seus protocolos analíticos para estimar uma variável de difícil mensuração, no caso a altura. Certo? Então, o desenvolvimento de protocolos analíticos em modelagem estatística é um procedimento muito importante. Certo? Mas o que são esses protocolos analíticos? Geralmente são protocolos padronizados em roteiros metodológicos reproduzíveis, certo? Para resolver um determinado tipo de problema. Então, nesses trabalhos apresentados aí, como foi necessário a construção de modelos alométricos e funções específicas de diferentes locais, por exemplo, foi necessário construir uma ferramenta capaz de prover tamanha flexibilidade, porque eu estou trabalhando com banco de dados de diferentes regiões. Então, existem vários programas disponíveis e na grande maioria dessas pesquisas, principalmente em escalas pantropicais ou globais, opta-se, por exemplo, pelo uso do R, certo? E esses protocolos acabam gerando pacotes estatísticos dentro do R para resolver esse tipo de problema, certo? Então aqui, por exemplo, no artigo de Chave e no artigo de Sullivan foi utilizado o pacote Biomass, que é um pacote específico para modelagem alométrica de altura e de biomassa em florestas tropicais. Então, o protocolo analítico deles acabou se tornando um pacote estatístico, muito interessante também. É um pacote que eu costumo utilizar muito, principalmente para estimar a biomassa de árvores quando eu não tenho um modelo alométrico local desenvolvido. Certo, pessoal? Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre a parte de modelos não lineares, regressão não linear propriamente dita, certo? Mas, primeiro, por que modelos de regressão? A análise de regressão, como sabemos, ela tem sido utilizada com ênfase na solução da maioria dos problemas florestais, especialmente aqueles que dependem de respostas da vegetação obtidas por meio de relações biométricas, certo? Então, a análise de regressão aí ainda é muito utilizada nesse quesito relacionado às medições de altura, certo? E hoje a gente vai ver um pouquinho sobre regressão não linear, certo? Então, em modelos de regressão não linear, os dados observados de uma variável resposta, no caso a altura, são descritos por uma função de uma ou mais variáveis explicativas, certo? Que é não linear os seus parâmetros. Então, assim, como nos modelos lineares, o objetivo é identificar e estabelecer a relação entre variáveis explicativas e respostas. No entanto, enquanto os modelos lineares definem, em geral, relações empíricas, os modelos não lineares são, em grande parte das vezes, motivados pelo conhecimento do tipo de relação que está sendo analisado, certo? Tipo de relação entre as variáveis. Então, dessa forma, existe uma gama de aplicações para os modelos não lineares, sejam nas atividades de química, física, biologia e etc. Certo? Então, são estabelecidas por funções não lineares que devem ter coeficientes, ou parâmetros identificados ou estimados a partir de dados observados ou experimentais. Beleza? Então, pessoal, vamos lá. Uma coisa que eu fui pesquisar é sobre o termo regressão. Por que regressão? Certo? Por que a palavra, o nome é regressão? Certo?
Então a gente vem estudando modelagem estatística aí há bastante tempo e eu acho que a gente nunca se perguntou por que, que o nome do termo, da técnica, né, é regressão, seja ela linear ou não linear, simples e múltipla. Por que o nome é regressão? Certo? Se vamos parar para pensar, o termo regressão não condiz propriamente com a técnica, certo? Que é aplicada. Ou seja, não é um termo autoexplicativo. Beleza? Para quem não é conhecedor de estatística, regressão vem do termo regredir, voltar no tempo, sei lá. Certo? Então, falando um pouquinho de história e fazendo uma pesquisa para descobrir sobre isso, o termo regressão surgiu dos experimentos de Francis Galton, que era primo do Charles Darwin. Certo? Ele era apaixonado pela biometria e pela biometria humana, né? Pela medicina e pela herdabilidade. Certo? Ele tinha grandes habilidades em matemática e também em medicina. Então, Francis Galton, além de inventar a identificação pela impressão digital, ele também desenvolveu estudos de dados de altura de pais e filhos. Então, ele fez um estudo experimental coletando a altura média dos pais e a altura média dos filhos e fez uma certa relação aí. Então, a partir desses dados de alturas de pais e filhos, com a ajuda de Carl Pearson, ele ajustou a reta, certo? Essa reta azul aqui, e chegou à seguinte conclusão, de que os valores estimados de altura média dos filhos regrediam para a média observada, certo? E por isso, essa técnica ou procedimento estatístico recebeu o nome de regressão, porque os valores estimados regrediam para a média, certo? Então, a partir disso surgiu a Lei Universal de Regressão, determinada por Francis Galton. Apenas um contexto histórico aí para a gente tentar entender o porquê do nome regressão, certo? Então, pessoal, em modelos de regressão não lineares, a gente parte dos pressupostos sobre desenvolvimento, seleção e análise do modelo. Beleza? Então, de modo geral, a abordagem sobre o ajuste e seleção de modelos possui algumas vantagens sobre as demais abordagens de inferência estatística. Certo? Primeiro, ela permite a comparação simultânea de dois ou mais modelos e, apesar de um modelo ou outro poder ser selecionado, essa abordagem geralmente ajuda a eliminar modelos que definitivamente não apresentarão boa descrição dos dados. Isso é um procedimento básico tanto em modelos lineares quanto em modelos não lineares, certo? Então, dentro desse contexto, é interessante também a gente notar um uso combinado da estatística bayesiana com a estatística frequentista, certo? Principalmente no ajuste e seleção do modelo. A estatística, por exemplo, frequentista, pode exprimir informações úteis sobre os testes de hipóteses sobre os parâmetros do modelo. Será que o parâmetro não linear de determinado modelo ele é realmente autoexplicativo para gerar um intervalo de confiança válido do meu modelo? Certo? Então, existe aí a aplicação da estatística inferencial, estatística clássica, para avaliar isso. No entanto, eu posso estar utilizando também métodos não lineares com base em estatística bayesiana para selecionar um modelo. Certo? Ou seja, eu posso estar fazendo uma abordagem sobre teorias de probabilidade utilizando critérios de informação para tentar pressupor quais são os modelos estatísticos que conseguem melhor descrever os meus dados. Certo? Então, aqui tanto nos modelos não lineares quanto nos não lineares, eu posso estar utilizando também essas duas abordagens no ajuste e seleção de modelos. Então, outro ponto importante também sobre o desenvolvimento, seleção e análise de modelos não lineares é que ela requer um exercício teórico e criativo prévio para buscar modelos que representem explicações que façam sentido, certo? Então, quando a gente for ver esses pressupostos básicos dos modelos não lineares, a gente vai entender por que os modelos não lineares são basicamente mecanísticos ou fenomenológicos, né, para explicar determinada relação entre duas variáveis,
certo? Então, o uso de modelos de regressão não linear são... Certo, pessoal? Então, outra informação importante também é que no desenvolvimento, seleção e análise de modelos não lineares, essa abordagem ela requer um exercício teórico e criativo prévio para buscar modelos que representem explicações que façam sentido. Por exemplo, se a altura das árvores apresenta uma curva não linear com o diâmetro, então não faz sentido adotar modelos que exprimam relações não lineares. Certo? Então, portanto, o uso de modelos de regressão não linear ainda é amplamente utilizado nas estimativas confiáveis de altura, principalmente de florestas tropicais, como a gente viu nos artigos que foram publicados anteriormente. Certo? Neste caso, os dados observados de altura são descritos por uma função não linear de uma ou mais variáveis explicativas. No caso aqui, a gente tem a altura da árvore em função do DAP, mas eu poderia, por exemplo, aqui adicionar uma terceira linha, um terceiro eixo, incluindo a variável idade, por exemplo. Certo? Será que a relação da altura com a idade também seria não linear? É uma coisa a ser investigada. Provavelmente sim, por causa dos fatores que afetam o crescimento das árvores ao longo do tempo. Certo? Os fatores ambientais ou edafoclimáticos, certo? Que afetam o desenvolvimento da árvore ao longo do tempo. Mas aqui, apenas a variável diâmetro já consegue explicar esse relacional entre duas variáveis, certo? Ou seja, ou digamos que esses modelos são escolhidos a dedo para explicar determinado fenômeno. Então, existe uma motivação ou um procedimento mecanístico ou fenomenístico que determine o uso de determinado modelo para explicar a relação não linear, certo? Então, como eu acabei de falar, não faz sentido eu utilizar um modelo linear de regressão para explicar uma relação não linear de diâmetro-altura. Então, existe um conhecimento prévio do fenômeno ou do realismo biológico que faz com que eu utilize um modelo que realmente explique esse fenômeno, certo? Outro ponto importante em cima dessas vantagens, desses pressupostos básicos de modelos não lineares, são que certos parâmetros são quantidades de interesse para o pesquisador providos de interpretação, ou seja, os modelos não lineares apresentam parâmetros interpretáveis, ou seja, por exemplo, em curvas de decréscimo de número de indivíduos por classe de diâmetro, por exemplo, distribuição geométrica, quando eu emprego um modelo não linear, um modelo de Meyer, por exemplo, não linear, eu consigo identificar que o parâmetro beta1 ou parâmetro B do meu modelo, ele indica a taxa de decréscimo no número de indivíduos na medida que vai aumentando o tamanho da árvore, certo? Então, essa é uma das vantagens dos modelos não lineares, eles conseguem reportar para a gente a interpretação em cima do seu parâmetro. Outra coisa também muito interessante é no que tange a bondade do ajuste do modelo. Por exemplo, nos modelos não lineares para estimar a altura de árvores, quando eu utilizo, se não me engano, um modelo monomolecular, o parâmetro C do meu modelo, ele não difere estatisticamente de 1. Então eu posso excluir esse parâmetro C do meu modelo, certo? Eu posso fazer essa interpretação porque se eu excluir o parâmetro C, eu não vou ter diferença de ajuste no meu modelo não linear, certo? Outra informação importante também é sobre as predições que esses modelos não lineares podem fazer para além da faixa de dados coletados, certo? Por exemplo, se eu tenho um modelo não linear desenvolvido para estimar a altura da árvore, esse modelo foi escolhido com base em uma teoria ou um fenômeno de observação. Então, ou seja, ele está explicando um realismo biológico ali. Então, a gente pode dizer que esses modelos não lineares ele tem validade em fazer a predição de uma variável y para além do conjunto de dados ou amplitude de dados da variável x, certo? Por exemplo, no modelo local de altura que desenvolvemos aqui para o Amapá, quando a gente validou esse modelo no conjunto de dados das árvores gigantes que a gente coletou na expedição, a gente conseguiu estimar de forma precisa a altura dessas árvores gigantes a partir do nosso modelo. E olha que, por exemplo, na construção do modelo, a gente não tinha, por exemplo, árvores
com um diâmetro superior a 150, 200 centímetros, certo? Então, a base de dados que a gente validou das árvores gigantes não continha nenhuma observação semelhante no banco de dados que a gente construiu o modelo. No entanto, o modelo, quando ele está desenvolvido, ele conseguiu fazer essa predição para além do conjunto de dados de X, certo? Então, por exemplo, a altura real da árvore gigante que a gente testou, 88 metros de altura, com 250 centímetros de diâmetro, o nosso modelo conseguiu estimar, por exemplo, 86 metros de altura, sendo que na construção do modelo não tinha árvores com esse tamanho, certo? Então, o nosso modelo, o modelo não linear desenvolvido, ele apresenta, né, estimativas confiáveis para além do seu intervalo de dados. Outra vantagem também dos modelos não lineares é que eles são parcimoniosos, né? Ou seja, tipicamente eles possuem menos parâmetros do que aqueles comparados, por exemplo, com os modelos lineares, principalmente os modelos de regressão múltipla, que podem apresentar 5, 6, 7, 8 parâmetros, certo? Então os modelos não lineares geralmente trabalham com poucos parâmetros, no máximo 2, 3 ali, principalmente os de altura, no máximo 2 parâmetros já conseguem explicar de forma satisfatória a variação da altura em função do diâmetro, certo? Então, em geral, os modelos não lineares tendem a apresentar poucos parâmetros quando comparado com esses modelos lineares, e isso é bom do ponto de vista de ajuste, pois a partir do momento que temos um modelo com muitos parâmetros, podemos perder ali a capacidade de interpretar cada um. O que buscamos é simplicidade para entender o comportamento do fenômeno ou do realismo biológico, tá certo? Bom, no entanto, pessoal, os modelos não lineares a gente podem apresentar algumas desvantagens ou contrapartidas no desenvolvimento, seleção e análise. Primeiro, que a gente pode dizer é que eles exigem ferramentas computacionais bem robustas ou bem desenvolvidas. Então, se a gente tem um protocolo analítico, a gente já pode aplicar no nosso banco de dados o desenvolvimento de modelos não lineares para a altura. No entanto, se a gente não tem nenhum protocolo analítico, a gente tem que desenvolver o modelo, aí já exige uma abordagem, principalmente de estatística computacional, aí, desenvolvimento de algoritmo, para poder estimar os parâmetros não lineares desses modelos. E isso, em muitos casos, exige um grande esforço aí do pesquisador para tentar ter um modelo bem calibrado, né? Se a gente não tem nenhum protocolo analítico disponível e não conhece também os pressupostos básicos de modelagem estatística para fazer o ajuste e seleção de modelo, a gente acaba apanhando um pouquinho aí na construção, seleção e análise desses modelos não lineares, certo? Outra informação importante também é sobre o tamanho da amostra disponível para selecionar ou desenvolver modelo de altura, certo? Existem 3 razões principais que mostram que o desenvolvimento e seleção de modelos alométricos de altura pode não ser fácil quando tem uma amostra ou conjunto de dados que não represente a variação real do ambiente na hora da construção do modelo. Primeiro, a faixa completa da base de dados de diâmetro local pode não ser amostrada, certo? Eu posso desenvolver um modelo aí com dados de diâmetro mal coletados, certo? Isso pode gerar inferências aí não realísticas para o que a gente quer, certo? Ou seja, eles podem extrapolar até demais ou subestimar demais os dados de altura a partir desses dados de diâmetro mal coletados. Então, para construir modelos alométricos de altura, eu tenho que ter uma base de dados bem limpa e bem sólida na hora de desenvolver o modelo. Outra questão também é sobre a relação não linear dos dados quando eu tenho um parâmetro de altura máximo coletado. Essa altura máxima ela vai geralmente ser definida como um parâmetro de assíntota ou ponto de inflexão na hora de construção do modelo. Então, se eu tenho uma altura máxima, uma árvore que cresceu em altura aqui, o máximo de seu tamanho, se não levar em consideração essa informação na hora de construir o modelo,
eu posso ter predições erradas também de subestimação de altura, certo? Outra informação também que a gente tem que levar em consideração é sobre os outliers, que são as árvores que apresentam um diâmetro incomum para um dado valor de altura. Ou seja, posso ter uma árvore muito pequena, mas uma altura muito grande, ou vice-versa, eu posso ter uma árvore muito grande em termos de diâmetro, no entanto, eu posso ter uma altura muito pequena. Então, eu tenho que ter aí cuidado na hora de construir modelos, sem levar em consideração esses outliers, esses dados discrepantes aí, tá certo? Bom, pessoal, de modo geral, era isso que eu tinha para passar para vocês em termos de importância de medição de altura, parte conceitual de modelos não lineares. Com certeza eu devo ter esquecido muitas informações aqui. Eu vou passar para vocês agora aqui uma rápida aplicação de um trabalho que a gente está fazendo de modelagem de altura para as florestas tropicais aqui no Amapá e tentar validar esse nosso modelo em uma escala pan-Amazônia, certo? É um trabalho muito bacana que a gente está investigando como as medidas de altura local predizem de forma precisa ou não os valores de biomassa e volume. E a gente comparou essas estimativas de altura do nosso modelo com o ipsômetro e também com o modelo pantropical desenvolvido por Feldspatch, tá certo? Aqui para o Amapá, a gente tem um banco de dados bem sólido de inventário florestal, principalmente da flota, da flora e de algumas florestas de várzea, certo? No entanto, na maioria desses dados, a informação de altura não consta no banco de dados. Então a gente tem que desenvolver algum método para gerar informação para esses bancos de dados de forma confiável, certo? Então esse aqui é um estudo de caso que a gente está desenvolvendo empregando modelos não lineares, certo? Como a pesquisa lá de Larvajara e Melilanda, em 2013, elas investigaram como os diferentes métodos de obtenção de altura geram estimativas confiáveis de altura e como isso interfere nas predições de biomassa, se não me engano. É um trabalho muito interessante que elas fizeram quando o banco de dados de altura não está disponível, certo? Então a gente vai tentar fazer algo um pouco semelhante, só que no caso, desenvolvendo o modelo alométrico, comparando com o ipsômetro e também com o modelo pantropical de Feldspatch, certo? Os modelos que Feldspatch utilizou foram esses 5 modelos aqui: modelo logaritmo, modelo log-log, modelo de Weibull, modelo monomolecular, ou Weibull 2, e o modelo de retangular hipérbola, certo? Todos são de estrutura não linear. Aqui nós não empregamos que nem Feldspatch utilizando modelos mistos, esses modelos em sua estrutura mista, porque a gente tem apenas o local do Amapá aqui onde foi coletado, certo? Então a gente desenvolveu o modelo, ajustando esses 5 modelos aqui, desenvolvemos uma equação e selecionamos a melhor equação pelas métricas estatísticas aqui, o AIC, medidas de erro, raiz quadrada do erro médio, bias e o erro padrão de estimativa, coeficiente de determinação, exame de resíduos. Então vou mostrar para vocês rapidamente os resultados desse trabalho, certo? Do ajuste desses modelos, a partir do banco de dados que a gente tem aqui da flota, certo? Esse banco de dados aqui de altura, circunferência e diâmetro é um banco de dados de 111 árvores, se não me engano, coletados pelo método destrutivo também, ou seja, são dados reais de altura e diâmetro, e a partir desses dados nós construímos os nossos modelos, certo? Esses 5 modelos aqui, beleza? Então vou mostrar rapidamente os resultados e daqui a pouco eu mostro o ajuste bem breve desses modelos também no R. Bom, então aqui a gente tem uma tabela de resultados, né, com os parâmetros de cada um desses modelos. A gente tem aqui o coeficiente de determinação, né, que é a variação total dos dados explicados. A gente consegue observar que aproximadamente 84% da variação total da altura é explicada pelo modelo não linear. Isso é um resultado bem satisfatório, porque em modelos de regressão não linear para a altura,
é muito difícil a gente encontrar valores de coeficiente de determinação superior, por exemplo, a 70%, 80%. Então a gente conseguiu resultados bem promissores aqui no ajuste desses modelos. O critério de informação de Akaique, que mostra aqui a probabilidade, né, ou verossimilhança, né, entre o modelo representar a descrição dos dados, distribuição dos dados, a gente consegue verificar que o menor critério de informação de Akaique foi reportado pelo modelo de Weibull, certo? E os menores valores de raiz quadrada de erro médio e de bias também foi reportado pelo modelo de Weibull. Então, teoricamente, nós selecionamos esse modelo aqui de Weibull e fizemos a validação em outro banco de dados, certo? Então aqui a gente tem, por exemplo, a predição, né, dos dados observados e a curva de ajuste de cada modelo, o erro médio em porcentagem de cada um em classes de diâmetro. Aqui a gente tem a predição específica de cada modelo e aqui a gente já fez uma abordagem comparando, né, esses métodos de medição de altura, aqui por exemplo pelo hipsômetro, a medida real aqui da altura da árvore coletada em campo, né, que a gente vai considerar como testemunha ou parâmetro de comparação. Aqui o Weibull local é o nosso modelo, melhor modelo local de altura, e o Weibull local pantropical e o Weibull pantropical obtido pelo modelo de Feldspatch, certo? Então a gente selecionou esses três métodos de medição de altura e verificou aqui por meio de uma comparação simples mesmo com o valor real, como testemunha, que é o valor mensurado. Isso nós fizemos para cada classe de diâmetro, certo? Então a gente tentou estratificar a altura da vegetação e tentamos aí fazer uma abordagem de qual método de medição de altura consegue aí estimar de forma confiável a altura da árvore em diferentes tamanhos de diâmetro, certo? Então a gente conseguiu a princípio aqui verificar que os modelos, nosso modelo local e o modelo de Feldspatch apresentaram resultados bem semelhantes, ó, e eles estão dentro do mesmo intervalo aqui de distribuição de dados da testemunha, certo? Enquanto que na maioria dos casos, ó, a altura gerada pelo hipsômetro é subestimada, certo? Então isso provavelmente pode ser ocasionado lá pelo método de medição da altura pelo operador, que pode ter utilizado o laser batendo no primeiro galho, na primeira folha. Isso pode ter ocasionado algum erro lá em campo, certo? Então aqui a gente conseguiu, pelo menos nas estimativas de altura, mostrar que o nosso modelo local ele é tão preciso quanto o modelo pantropical. Beleza? Bom, galera, é isso que eu tinha para passar para vocês. Eu acho que eu esqueci mais alguma informação que agora eu não lembro, mas eu espero que vocês gostem aí do vídeo. Todo feedback é bem-vindo. Podem mandar recomendações, críticas, sugestões lá no meu e-mail, que eu sempre vou tentar responder a todos, beleza? Então eu agradeço aí a atenção de vocês pela apresentação. Agora eu vou mostrar a aplicação prática de como que eu ajustei esses modelos no R, beleza? Então aqui abrindo o programa. Beleza, então vamos lá. Então deixa aqui o R terminar de carregar, que eu vou mostrar para vocês rapidamente como que a gente fez esse ajuste, certo? Então aqui eu tenho o script que a gente construiu para desenvolver esses modelos alométricos, né, utilizados no artigo de Feldspatch. A gente pegou aqueles modelos alométricos, não utilizamos modelos mistos, porque consideramos apenas o local aqui da região, apenas o Amapá, certo? Então a gente utilizou apenas os modelos não lineares mesmo. Beleza? Então, lendo o arquivo de dados aqui, como eu falei, são dados destrutivos, foram coletados no módulo 4 da Floresta Estadual do Amapá, certo? São dados de campo, é um dado de campo bem robusto, bem sólido, na construção de modelos de biomassa e também de altura. Então, estou lendo o banco de dados. Aqui o comando head está mostrando as 6 primeiras linhas, né? Diâmetro, circunferência
e altura. Aqui uma descrição geral das variáveis. Aqui vou criar o objeto DAP, certo? Porque a partir desse objeto aqui que eu vou construir os meus modelos não lineares. Aqui eu vou selecionar também qual que é a maior altura total, a menor altura total coletada. Percebam que a altura maior coletada, a altura total, é 51, e a menor altura é 5. Então os modelos alométricos que nós vamos desenvolver, nós vamos testar, por exemplo, conseguem fazer extrapolação para além desse conjunto de dados aqui de altura máxima. Beleza? E o menor diâmetro que nós temos é 5 centímetros. Beleza? O pacote necessário é o mesmo que a gente trabalhou na última aula, que é o NLME. Nas últimas aulas a gente utilizou o comando NLS, que é para modelo não linear, a gente parametrizou para volume e para biomassa. Aqui no caso a gente vai utilizar o modelo GNLS, certo? Fazendo uma abordagem para modelos não lineares de altura, beleza? Esse modelo é modelo generalizado, modelo não linear generalizado que utiliza os mínimos quadrados para estimar os parâmetros do modelo. Então, o modelo 1 que a gente está trabalhando aqui, é log da variável y em função do parâmetro a mais o parâmetro b em função do log de x, que é o modelo de potência. Beleza? Então, escrevendo esse modelo aqui na sua estrutura para estimar a altura, eu tenho dessa forma aqui. Beleza? Foi o primeiro modelo que o Feldspatch testou. Então, aqui, ajustando esse modelo, eu chamei esse modelo de LN1, utilizando o comando GNLS. Eu vou colocar o HT, que é a minha variável altura, dentro do meu banco de dados, em função do parâmetro A mais o parâmetro B, vezes o log da variável explicativa, que é o DAP, certo? Data igual a dados, e aqui eu coloquei uma lista de parâmetros que vão ser configurados por meio de interação a partir desse comando GNLS, até gerar os verdadeiros parâmetros de A e B do meu modelo. Beleza? Ativar o pacote. Ok. Pronto. Ajustei o modelo. E aqui eu tenho o valor de cada um dos coeficientes e também já gera os critérios de formação AKI, Bayesiano e a log verossimilhança, certo? Então aqui eu tenho os valores do meu parâmetro A, meu parâmetro B, certo? O desvio padrão de cada um deles, para verificar a questão do intervalo de confiança. Aqui ele mostra a correlação entre os parâmetros. Aqui o intervalo interquartílico dos resíduos, certo? Padronizados, e também o erro padrão da estimativa. Agora eu vou plotar a altura em função do DAP, certo? Percebam aí o comportamento não linear, e vou adicionar a curva gerada pelos parâmetros não lineares desse primeiro modelo. Aqui estou mostrando um procedimento bem básico, bem simples, só para ser mais rápido mesmo. Numa outra aula, vou mostrar como que calcula o R2, o erro padrão da estimativa, o critério de raiz quadrada do erro médio e as outras métricas estatísticas lá também, beleza? Aqui eu vou extrair os coeficientes do meu modelo e vou adicionar a curva de ajuste por esse modelo, certo? Ajustando o modelo 2, que é o modelo log-log. Também vou chamar aqui ln1, o objeto que eu criei para armazenar o resultado desse modelo. Utilizei o comando gnls e aqui eu escrevi o meu modelo, certo? Mesmo procedimento, só modifiquei aqui basicamente a variação dos meus parâmetros iniciais. Para colocar parâmetros iniciais aqui, geralmente eu posso me basear em artigos que foram publicados, por exemplo, qual foi o resultado que o Feldspatch chegou utilizando esse modelo, quais são os valores de A e B desse modelo. Eu posso pegar uns valores similares ao que ele encontrou e colocar como parâmetros iniciais, certo? No entanto, quando a gente atribui um valor aleatório para um parâmetro, ele pode convergir ou não, e isso pode levar aí a uma série de erros, né?
que a gente pode ter em modelos não lineares, quando os parâmetros não apresentam convergência quando o modelo está sendo testado. Então eu coloquei esses parâmetros aqui 0.1 e menos 0.1, com base no que foi encontrado por feldspatch, e consegui um ajuste cada um deles, certo? Valor de B0 e B1, valor de A e B do meu modelo, perdão, critério de formação de Ekayik. Pelo critério de formação de Ekayik, esse segundo modelo já é melhor que o primeiro, porque ele apresentou menor resultado. Beleza? Então vou plotar novamente a curva desse modelo, extrair os parâmetros e adicionar a curva dele. Então percebam que esse modelo log-log, ele apresenta um resultado um pouquinho melhor que o primeiro modelo. Ele consegue aqui explicar a altura estimada, a altura observada dessa árvore aqui. Então se essa árvore tem 50 de altura, eu acho que aquela árvore aqui tem 51, né, de altura, esse meu modelo consegue explicar certinho, quase certo, né, o tamanho dessa árvore, certo? Então aí a gente consegue visualizar graficamente, beleza? Ajustando o modelo de Weibull aqui, o modelo de Weibull leva em consideração a altura máxima, que é uma assíntota, um parâmetro assintótico, certo? Então vou ajustar meu modelo. Então aqui eu tenho os valores de A e B do modelo de Weibull. Tenho também um intervalo de confiança pelo teste T, o erro padrão residual, a correlação e a informação. E o critério de formação de Ekayik. Pelo modelo de Weibull, ele está sendo melhor entre os três que foram ajustados até agora. Vou extrair os coeficientes e vou adicionar a curva de ajuste, beleza? Aqui o modelo monomolecular, o modelo Weibull 2, também leva em consideração a altura máxima, que é um parâmetro de assíntota, só que a estrutura do modelo é diferente, dado o meu modelo Weibull. Então, ajustando o modelo, eu tenho parâmetro A, parâmetro B e altura máxima como parâmetro de assíntota. Certo? Então percebam aí que o modelo conseguiu gerar uma altura máxima como parâmetro de assíntota de 64 metros, sendo que no meu banco de dados a altura máxima ela é de 51. Então aí é a capacidade de generalização, né, desse modelo não linear em estimar as árvores para fora do limite de dados, né, fora da amplitude dos dados observados. Então plotando o gráfico e a curva de ajuste. E aqui eu tenho o quinto modelo, que é o modelo retangular hiperbólico. Ele é um modelo que leva em consideração também a altura máxima como parâmetro de assíntota. Esse modelo não foi fácil de ajustar por causa desse intervalo, dessa matriz de dados aqui, certo? Então a gente tem que buscar realmente ferramentas que consigam gerar uma matriz de parâmetros ajustáveis que gerem uma convergência mínima necessária para ter um ajuste bem calibrado desse modelo, certo? Então aqui, o parâmetro A foi 46, o parâmetro B menos 4.1, adicionando a curva de ajuste, e eu tenho aí o meu modelo ajustado, certo? Aqui novamente o modelo retangular hiperbólica. Diferente desse modelo retangular hiperbólico que foi ajustado aqui, ele não leva em consideração a altura máxima dos dados no ponto de flexão, certo? Então ajustando o modelo retangular hiperbólico é bem semelhante ao modelo anterior. Então percebam aqui, o parâmetro A passa a ser a altura máxima, certo? O parâmetro B, a altura total estimada pelo modelo passa a ser 53, bem próximo do que foi apresentado nos dados reais, que é 51. Então adicionando a curva de ajuste, é isso, certo, galera? Então, eu mostrei para vocês aqui nessa aula de hoje, de forma um pouco resumida até, quais são os principais fatores que afetam o crescimento e desenvolvimento em altura das árvores. Falamos um pouquinho sobre
modelos não lineares, certo? E também fizemos uma aplicação rápida, uma aplicação prática aí de desenvolvimento e ajuste de modelos não lineares para estimar a altura das árvores. Tá certo, galera? Então eu agradeço aí mais uma vez a atenção de cada um de vocês. Como eu falei, todo feedback é bem-vindo, podem mandar críticas, sugestões, recomendações, beleza? E até a próxima aula. Valeu, galera. Até mais.